existem muitos fatores que definem a qualidade desse produto, do resultado final. Mas existe um elemento que ele é fundamental. E esse elemento, ele colabora para a produção e reprodução da uva, do vinho, da alma e da vida. E nós estamos falando do sol. Por isso hoje estamos aqui na Cave do Sol, que é a mais nova e já histórica vinícola no Vale dos Vinhedos. Nos acompanhe. Tudo bem? Dia, tudo bom? Muito bem-vinda. Obrigada por nos receber nesse mágico lugar no coração do Vale dos Vinhedos. É um prazer, é um prazer. Nós estamos aqui então com a Cristiane, que ela é filha do seu Arnaldo e da dona Arlete, também está nos recebendo hoje na vinícola. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho dessa história, o que vocês fazem aqui na vinícola. Bom, eu na verdade aqui na Cave do Sol eu represento meu pai, o Arnaldo, e minha mãe Arlete, já que eles não podem estar aqui em função da pandemia, né? Então eles estão se preservando em casa e a gente fica aqui representando eles e fazendo o papel que eles mesmos fariam. O meu nome é Roque Piccoli, sou enólogo e sommelier e trabalho nessa empresa Cave do Sol há 35 anos. Agora a gente está bem curioso assim para saber essa história toda, porque afinal a vinícola foi inaugurada há poucas semanas, mas a gente sabe que a história é antiga, né? E a gente quer saber dessa história, o que aconteceu, o porquê e como vocês chegaram até aqui hoje na Cave do Sol, no Vale dos Vinhedos. A história da família é uma história de muita paixão e muito amor ao vinho, né? Então tudo começa quando os meus bisavós, Giuseppe e Caterina, eles vêm para o Brasil em busca de uma vida melhor. Como todo imigrante italiano, estava passando muita necessidade, então eles vieram com aquela esperança, né? E eles vieram no navio para o Brasil e se conheceram no próprio navio. Chegando ao Brasil, então, eles casaram. E aí é que começa toda essa história de amor também, né? Aqui meu bisavô e minha bisavó. Aí o que acontece? O meu bisavô, ele tem 11 filhos e o filho mais velho é o meu vô Guido Passarinho. O meu vô Guido, então, se casa com a minha avó Lúcia e aqui é o pequenininho do meu pai, conhecido como Chico desde criança, nem ele sabe por quê, né? Então, o que eles iniciam? Era uma coisa muito pequenininha, era muito simples, porque eles não tinham condições naquela época. Então eles iniciaram plantando algumas hortaliças, uma pequena produção de leite e, claro, uma pequena produção de vinho. Tudo para necessidade básica, né? Necessidade básica. Naquele tempo, digamos assim. Porque se passava muita dificuldade, né? Sim. Então, é muito engraçado porque meu pai, quando era criança, ele entregava leite quando ele ia estudar na vizinhança e depois ele recolhia, né, as garrafas vazias. Então ele fala, nossa, minha vida mudou do leite para o vinho. Boa, é uma boa conotação, exatamente. Muito legal, muito legal. Então existia, como eles contam na época, o quarto do vinho nessa casa. Nossa, olha aí. Que era bem pequenininho, né? E meu pai sempre conta que era o padrinho dele, o tio Romígio, que emprestava todos os equipamentos, porque eles tinham a paixão e a vontade, mas não tinham nada, né, em casa. E aí, com isso, eles começaram a fazer uma pequenininha quantidade de vinho. E a minha avó Lúcia, ela já tinha uma veia para enoturismo e para marketing. Eu acho que ela era genial. E o que ela fez? Ela colocou um balcão na frente da casa e começou a oferecer degustação de polentinha, queijo frito, linguiça. A criatividade, né? Criatividade, né? Para a época ela foi excelente. E aí o pessoal chegava, experimentava o vinho, começou a gostar. Então eles levavam em garrafões e em barris.
Aí vocês vão ver aqui meu pai, de novo, pequenininho, as minhas tias Júlia e Zelima, o meu tio Leonardo, 2 funcionários que trabalhavam lá e o resto era visita. Por que que tem essa foto? Porque na época eles não tinham dinheiro para tirar foto e quando vinham as visitas tirar, eles acabavam ficando com uma foto de presente, Bem né? típico mesmo, né? O que aconteceu em Jundiaí? Jundiaí produzia uva para vinhos. Mas depois, para o pessoal que produzia uva, ficou bem mais interessante vender essa uva para o Ceasa, porque eles ganhavam mais, né? E qual seria o jeito da família continuar o negócio e a paixão? Meu pai, filho mais novo, que não tinha filhos, não era casado, porque todos os outros tinham, então teve que vir para o Rio Grande do Sul, junto com meu avô Guido, na época, né? E eles demoravam semanas para chegar, eles se estabeleceram em Flores da Cunha. E aí fizeram uma parceria com uma vinícola do tio da minha mãe, que é o Armando Tonetti. E aí vai surgir outra história de amor, né? Que bacana. Então, a produção e a venda começaram a crescer, a demanda para São Paulo e para outros lugares. E eles tiveram que, então, adquirir, em 1973, uma vinícola, que já existia, que era a União de Vinhos do Rio Grande, que hoje ela está no centro da cidade. Dá para ver que naquela época não tinha nada, né? Por não isso... existia esse centro, né? Não estava formada ainda a cidade, né? Não, Então era só... era no iniciozinho, né? E a gente desativou ela justamente por estar no centro, tu não consegue fazer uma operação dessas no lugar central, né? Aqui meu pai e a mãe, bem interessante, porque eles casaram em 73, mas num domingo de Páscoa, de manhã, foi super inédito para Flores, e a minha mãe de chapéu também. Então o pessoal conta que foi muito divertido. Foi algo bem inusitado. Também para bem diferente. 73. Tá. Aí o que aconteceu? A demanda também de vinhos começou a ficar maior, a gente tinha que mudar a unidade e aí em 1998 o meu pai tinha muitos fornecedores de uva aqui e ele começou a ver que o frete ficava muito caro para levar para Flores da Cunha a uva. E ele já via Bento com muito potencial turístico, como uma coisa muito grandiosa, porque ele é bastante visionário, né? Então, em 98, ele adquiriu essa área que a gente está aqui no Vale dos Vinhedos. E em 2000, a gente realizou a primeira safra da uva aqui. Ah, em 2000 isso? Olha Em 2000, já tem bastante tempo, né? É, isso aí. Muito... É por isso que eu disse, é uma vinícola nova e já histórica, né? Ela já tem bastante história. Bastante bagagem, né? Muita bagagem. E aí, muitos sonhos, né? E aí, eu queria falar, meu pai, ele é uma pessoa assim, ele ama o setor vitivinícola. Então, desde que ele chegou, ele se reuniu com algumas pessoas que ele conhecia do mundo do vinho e não tinha uma comunicação, não tinha uma união, não existia nada para eles se reunirem quando tinham alguma demanda. Então, ele foi com os amigos dele, um dos idealizadores e fundadores da Agave, que até hoje em dia ela é uma associação muito importante, que é a Associação Gaúcha dos Vinicultores. E aí eles começaram, já naquela época, a batalhar pelo setor. Ele foi várias vezes presidente, aí depois ele, entre outras coisas, fundou a Promontes, que é aquela rota de visita que tem em Flores da Cunha, foi presidente do Ibravin, foi 2 vezes presidente da Câmara Setorial da Uva e do Vinho do Brasil, entre outras coisas. Sempre. Nunca deixou de... Nunca conseguiu ficar longe. Não, é uma coisa que nasceu com ele. Sim. E hoje, para vocês terem uma noção, com 84 anos, ele foi um dos idealizadores e é presidente da Associação Brasileira dos Elaboradores de Suco Puro. O que é o suco puro? Eles viram a necessidade, existe mesmo, de mostrar as diferenças dos tipos de suco, porque o consumidor vai para a prateleira do supermercado e não sabe identificar. E aí a gente vê lá, por exemplo, néctar. Néctar, a gente pensa no néctar dos deuses.
mas é um produto que vai água, conservante, antioxidantes. Muita mistura, né? Tem os sucos integrais, mas que também não são feitos somente de uva, usa sulfitado, usa outros conservantes, inclusive, para durar mais. E esse selo que já existe, que é um selo que hoje em dia é realidade, ele foi já avalizado pelo Ministério da Agricultura, tem essas 12 empresas que se associaram, se criou muitas regras para participar delas e tem a certificação do Instituto Totum, que é o mesmo instituto que criou o selo do café. Então o que acontece? Volta e meia o instituto vai para o mercado, pega amostras aleatórias, não sabe de quem, e faz as análises para ver se o pessoal está dentro da linha mesmo. Se está funcionando, né? De fato. É uma fiscalização, né? É uma fiscalização. Até porque é um selo oficial, então ele está dentro desse setor onde ele confirma de fato a qualidade, né? E é interessante porque o suco puro é 100% de uva. Ele não tem antioxidante, ele não tem água, ele não tem açúcar, ele não tem conservantes. Então, quem vê esse selo vai ter certeza que vai estar tomando um produto puro. É uma garantia, né? É uma garantia. Bom, aí a gente vem pra cá, esse sonho que é a Cave do Sol, dos meus pais, de nós, ele consegue se concretizar. Meu pai sempre, eu acho que ele é um exemplo para todos nós, porque ele diz, sonhos se constroem um a um, né? E a gente nunca pode desistir no percurso, embora venham todas as dificuldades, a gente tem que persistir, porque um dia todos nós vamos alcançar os nossos sonhos, não importa quanto tempo demore, mas com a persistência qualquer um pode alcançar os seus sonhos, né? Aqui é a nossa família, vocês vão ver, já que eles não estão todos aqui, meu pai, meu irmão Christian, eu, minha mãe e meu irmão mais jovem César. Muito bem, olha, família completa. É. Estão todos envolvidos com a vinícola? Na verdade, o meu irmão mais jovem não, mas a família inteira está envolvida, tem isso junto, no sangue, né? Já está, que legal, nas memórias também, né? Que bacana. Cada vinícola, né, cada história tem seus rótulos, suas garrafas, são várias linhas diferentes e muitas vezes são números enormes de linhas, mas toda vinícola tem o seu ícone, né? E eu já ouvi por aí, né, já tive uma palhinha assim desse ícone e gostaria que você explicasse para nós quem são os ícones Com da certeza. Cave do Sol. Nós temos duas grandes homenagens aqui. Uma feita ao meu pai, que sempre foi conhecido como Chico, que é o Capitão Chico. Ele é um vinho Cabernet Sauvignon, porque ela é uma variedade que ele adora. E é um vinho bastante potente para ser envelhecido. É de 10 a 12 anos. É longevo como ele. E temos o Vitória Luce. O Vitória Luce é um espumante Nature em homenagem às nossas avós, Vitória e Lúcia, que na verdade eram mulheres muito guerreiras, muito batalhadoras. Então foi o que a gente teve de ideia para homenagear realmente essas pessoas tão especiais para nós. Que bacana, e o mais incrível, eu acho que além da homenagem, eu fui observando resgatar essa preferência dele pela uva Cabernet Sauvignon, uma uva que no mundo inteiro é ícone. É né? verdade. Estamos falando de um ícone da família de vocês, agora do Vale dos Vinhedos e da história do Brasil. Então eu acho que além do vinho, eu sempre gosto de ir um pouco além da uva e além do vinho, né? E pegar um pouco dessa essência. Então o Capitão Chico representa a uva Cabernet Sauvignon, que é forte, que ela tem intensidade, persistência. Sim. Né? E aí estamos falando de um vinho e de uma pessoa. É verdade. Isso é incrível, né? Assim como o Nature, né? O espumante em si, falando das duas avós que com certeza marcaram as histórias, né? E resgatam também o tempo, a essência, a persistência de todas as décadas. E é uma grande homenagem. Parabéns pelas escolhas. Obrigada.
extremamente fundamental, o resultado de todo esse processo. E o ciclo é longo, muito longo, e a gente sabe que é um processo cuidadoso, muito peculiar. Então vamos saber como é que funciona essa questão da cave, do sol, mas eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, conta um pouquinho da tua história, onde é que começou essa tua paixão pelo vinho? Muito bem, desde quando eu nasci, meu pai tinha uma pequena vinícola, tinha vinhedos, e eu nasci praticamente, não, debaixo de parreira não, nasci no hospital, mas de repente feito debaixo de parreira. E desde criança eu gostava de vinhos, inclusive com meus 10, 12 anos já bebia vinho com água, mas já bebia vinhos, então eu gosto de vinhos desde minha infância. E aí estudei enologia, estudei em Bento Gonçalves por 3 anos e comecei a trabalhar numa pequena vinícola em Flores da Cunha, hoje com o nome de Montereale. E após 2 anos trabalhando nessa vinícola, eu trabalhei com o seu Arnaldo Passarim nesta empresa. Que honra, né? Para vocês dois, porque estão os dois agora com essa maravilha no Vale dos Vinhedos, né? E com essa responsabilidade, todo o cuidado para representar o setor, né? E há 35 anos que eu trabalho com o seu Arnaldo. Há 35 anos, nossa, um baita tempo. É uma vida, né, que se constrói juntos, né? É verdade. De fato, né? Uma vida que se constrói, como a gente fala, uma amizade que é quase que uma amizade líquida, né? Que é onde vocês trocam essa informação, trocam as histórias, evoluem. O sentimento que eu sinto hoje pelo seu Arnaldo é muita gratidão. Não é nem amizade, mas é sim muita gratidão mesmo. Que legal, que bacana. E agora nós queríamos saber, né, como é que funciona esse portfólio, no que vocês pensam, o propósito da Cave do Sol, como produto, falando agora de vinho mesmo, a entrega para o consumidor final, para o apreciador, né? A Cave do Sol tem 33 rótulos distribuídos em 6 marcas comerciais. Capitão Chico, que é em homenagem ao seu Arnaldo, Vitória Lúcia, que é em homenagem às mães do seu Arnaldo e à dona Arlete, e a Cave do Sol. Então aqui temos 9 produtos. Um espumante Brut elaborado pelo método tradicional, um Cabernet Sauvignon, um Cabernet Franc, um Merlot, um Tannat, um Malbec, um Marcelin e um Chardonnay. Cabernet Sauvignon, o Cabernet Franc, o Malbec, o Merlot e o Tannat tem passagem por carvalho. Os demais produtos não têm passagem por carvalho. E esse envolvimento de vocês com a barrica de carvalho, qual é a filosofia da vinícola em si? Vamos usar respeitando aquela fruta, deixando a fruta falar, deixando a uva expressar, né? Ou vocês gostam de trazer um pouquinho mais a complexidade da madeira? Qual que é a filosofia geral? Assim? Então, é assim, temos produtos com carvalho, francês e americano, e produtos sem carvalho. Produtos com 10, 12 meses de carvalho e produtos com 6 meses de carvalho. Então tem uma diversidade muito grande que com certeza agrada a todo consumidor. Mas nada em exagero, né? Nada em exagero do uso, é o tipo dessa barrica, né? Não, muito bem equilibrado. Integrado com o próprio vinho. Ah, bem bacana, bem interessante. É uma linha super completa, porque são 9, né? São 9 produtos. Então. Ótimo. Solar do Vale, são 14 produtos. Então temos um espumante Brut rosé, espumante Brut branco, um moscatel rosé, um moscatel branco, um prosecco, um merlot rosé, cabernet sauvignon, um merlot, um blend merlot cabernet sauvignon, um cabernet sauvignon suave e 3 sucos. Suco de uva puro Bordeaux, suco de uva puro tinto e suco de uva puro branco. Aqui são 14 produtos. E o Cabernet Sauvignon, o Merlot, o blend Cabernet Sauvignon Merlot e o Cabernet Sauvignon Suave tem passagem por carvalho. Os demais não têm passagem por carvalho. Também uma linha mais completa ainda, né? Porque ela tem uma diversidade maior de produtos, né? Que vai para o espumante também, enfim. E vinho para todos os paladares, né? Ok. Não tem o que não tem, né? Vulcano, então, é a linha dos vinhos jovens. Aqui temos um espumante demi-sec, um Cabernet, um Merlot e um vinho branco moscato. Nenhum tem passagem por carvalho. Todos jovens e leves, né? Todos jovens. Bem interessante essa questão, porque tem o demi-sec, que a gente sabe que é muito do nosso paladar brasileiro, né? O brasileiro gosta do doce, gostamos
infância, né, a vida toda. E tem o DMC que representa também o setor, isso é muito importante, né? Também são 4 produtos. Tá, ótimo. A linha Monarca, então, são os vinhos de mesa. Aqui também nós temos 4 produtos. Um vinho de mesa Bordeaux seco, vinho de mesa Bordeaux suave, vinho de mesa branco seco, Niágara, vinho de mesa branco suave, Niágara. Muito bem. Nossa, bem diversa mesmo a linha, né? A linha completa, todos os produtos. E eu tô aqui só reparando e observando, porque essas madeiras eu reconheço. Então aqui a gente tá até com Os cupins aí. Os detalhes, os cupins das madeiras, né? Essa madeira tem uma origem... Essas madeiras aqui foram enchidas por muitos e muitos anos com vinho, né? Elas foram desmontadas e feitos móveis que se encontram aqui na cave. Enfim, aqui o cupim não está mais, né? Mas o furo dele já está. Ele está aqui, né? Ele fez o trabalho dele aqui, né? Sim, trabalho contínuo. Até manchas do próprio vinho, então os móveis todos têm essa característica. Bom, então agora é o momento do sacrifício, né? Como todo passeio tem um sacrifício no final, a gente gosta desse sacrifício. Então, vamos conhecer um pouquinho, Roque, se tu puder nos apresentar. Ok, vamos degustar agora então um Merlot Cave do Sol, safra 2016. Tem passagem de 6 meses por carvalho francês e americano. Um clássico Merlot da Serra Gaúcha, né? Representando a região, né? Muito legal, muito bom. E tem essa questão do uso da madeira super controlado, né? Imagino que dá esse toque, né? Enfim, de notas talvez um pouquinho mais complexa, mas não é uma passagem longa, né? Pela barrica, não mata a fruta, não mata a uva, né? Deixa ela falar e se expressar, né? O que é bem importante. A cor bem viva, muito bonita. Eu acho ele muito bom, mas sou suspeita, né? Nossa, super bem equilibrado, né? Quando a gente fala desse equilíbrio, eu principalmente, né, me refiro a essa acidez que está viva, trazendo essa vivacidade, ao mesmo tempo que tem o tanino, mas um tanino fino, macio, elegante. O álcool, eu não sei quanto tem de álcool, mas o álcool bem super integrado com o corpo todo dele, tá? Média de 12. E se sente sim um pouquinho da madeira, mas muito sutil, muito delicada, discreta, uma madeira discreta, né? Que ela não agride o trabalho do... A madeira ela é bem sutil, ela está um pouco a menos a questão aromática do vinho. Então ela é não muito expressiva, mas presente. Isso, porque no aroma tu sente muito mais a fruta em si, né? Perfeito. O frutado dele tá bem vivo, ele te instiga aí pro paladar. Exatamente. E o paladar bem macio, bem equilibrado também, nossa, muito. E eu chamo de... Parece que não tá falando de vinho, parece que tá falando de carne, mas eu falo a palavra suculento, ele é um vinho suculento. Tu coloca no paladar e tu dá aquela salivada, que é da acidez, mas tem uma suculência, que é a leveza e a fruta trabalhando juntas, né? Então, vinho suculento, assim, ó, muito legal. E bastante presente aqui a persistência, né? Ele fica, ele fica. Então agora vamos degustar o espumante Prosecco, elaborado com uvas da Serra Gaúcha. O processo dele, então, é escolha dos cachos, prensagem, fermentação com levedura selecionada e temperatura controlada, temperatura 15 graus, clarificação, tomada de espuma em autoclaves pelo processo Charmat, adição do licor de expedição, filtração e engarrafamento.
Nossa. Que refrescância, né? Uma acidez boa, né? Uma Excelente refrescância. Frescor assim, ó, tá? Persistência. Tu tem aquela cremosidade, o toque da cremosidade, que é um mousse que cria no paladar, enfim, mas ao mesmo tempo a refrescância tá ali. Borbulhas numerosas e persistentes. E finas. Finas, numerosas e Aham, persistentes. bem elegantes. Ó, bem numerosas e persistentes. Nossa. Que é o ideal para um bom espumante, né? Não, ele tá super bem. Se apresenta muito bem já na cor, né? Que a gente comentou da cor, ele chama atenção, né? É um amarelo palha com reflexos esverdeados. É. Muito elegante, nossa, muito elegante. Então esse daqui, tu comentou do método, né? Do método Charmat. Chega a ser um Charmat curto ou longo ou fica no Charmat tradicional? Ele permanece 50 dias em autólise e palmito. Tá. Não é tão curto, né? Não é um curto tempo, já é mais extenso, assim, né? Acho que é por isso que ele queria também essa amanteigada. Ele lembra muito, né, da parte daquele... É como se fosse um pão, um tostadinho, uma coisa bem discreto, bem leve, mas tem esse toque, assim, que traz a elegância também ao mesmo tempo, né? Muito bom, excelente. Uvas só da Serra Gaúcha, né? Tá. Eu acho que nesse aqui eu vou propor um brinde, então, já que a gente tá aí nesse momento Esse momento incrível, festivo, né? Um tintim, à saúde e aos bons vinhos brasileiros. E Vida longa. Longevidade a todos, né? Com certeza.